Aleluia. Boa noite, família. Aleluia. Tem alguém feliz aí? Glória a Deus. Chegamos em 2025. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, então, como você viu o vídeo do DNA, nós estamos organizando a formatura, né? Eu sei que muitos irmãos não estão aqui, mas eu preciso que os irmãos confirmem a presença na formatura por conta da organização. Nós temos mais de 100 pessoas para formar aqui em Cidreira e somente 40% sinalizou a questão da formatura, ok? Então nós precisamos confirmar para melhor organização. Vai ser uma festa linda, que vai ser dia 16 de janeiro, uma quinta-feira, ok? Sem ser a próxima, a outra, daqui a 14 dias, vai ser poderoso, amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Gente, então, hoje, né, eu quero começar falando sobre esse novo tempo, né, essa palavra profética que nós temos compartilhado já desde o final do último ano, né? O Senhor já vem soprando ao nosso coração acerca de algo novo, e isso obviamente é chover no molhado, né? Para aqueles que já andam com o Senhor, já têm experiências com o Senhor, obviamente sempre elas vão sendo renovadas, mas a perspectiva que o Espírito traz em nós sempre é de que Deus irá fazer algo, Deus está fazendo algo. Isso não é simplesmente uma expressão ou ainda uma confissão de fé, não, essa é uma realidade espiritual. Porque como que acontece? A nossa vida cristã, ela funciona da seguinte maneira, né? A nossa vida, ok? Inicialmente nós vivíamos no pecado, ou seja, estávamos mortos. Efésios capítulo 2, nós estávamos mortos por conta do pecado de Adão, ok? É isso que a Bíblia nos ensina, que todos se tornaram pecadores por conta de Adão. Então nós estávamos mortos, uma vida totalmente separada de Deus. E em algum momento da nossa existência, aprove a Deus nos trazer a revelação do seu amor, nos trazer a revelação da cruz, daquilo que Cristo fez por nós. E aí então os nossos olhos foram abertos e nós cremos em Cristo. O Espírito Santo moveu no nosso interior e nós cremos em Cristo. E o resultado disso é o quê? É que nós fomos salvos, nós fomos recriados, nós agora somos nova criatura, nós agora somos filhos de Deus. Só que aí então não é o final da nossa vida, pelo contrário, esse é o início da nossa vida, porque antes nós não tínhamos vida, nós estávamos mortos, nós éramos como se fossem zumbis, né? Vivo, morto. Mas agora o Senhor, né, nos deu do seu Espírito no nosso coração, e agora a dinâmica da nossa vida é uma dinâmica de amadurecimento, é uma dinâmica de crescimento, é uma dinâmica de nós cada vez mais temos revelação daquilo que Deus já fez em Cristo Jesus. Então, por vezes, por conta da imaturidade, nós achávamos que o quê? Que a vida cristã, ela estava ligado com Deus fazer aquilo que eu quero, ou em outro momento, em Deus agora impor aquilo que Ele quer fazer na minha vida. Então havia uma espécie de um desencontro aqui, então não conseguia me encontrar, ok? Então eu fui salvo, e aí existem muitos ensinos que ensinam que a salvação ela é conquistada. Então a pessoa viu a vida toda para chegar no final da vida ela conquistar a salvação. Então o foco da vida dela é ser salvo, então ela é não pecar, não errar, para chegar lá no final e ela ser achada como alguém que foi digna de ser salva. Mas nós não cremos assim, a Bíblia não ensina assim. Nós cremos que a salvação ela é pela graça, então nós somos salvos. Mas agora há um processo de amadurecimento. Então agora eu não vivo para sobreviver, para resolver problema. Eu sei que talvez nós, por conta da nossa imaturidade, como eu já mencionei, nós achamos que a vida é sobre resolver problema. Então quando eu preciso de alguma coisa, quando eu tenho uma necessidade, eu corro para o Senhor Jesus. Então eu estou precisando de provisão financeira, cara, vou fazer um propósito com Deus, vou fazer uma semana de jejum, vou fazer uma campanha de oração, vou mandar um WhatsApp no grupo do GC, pedir oração e ponto. Aí naquela semana eu sou crente de verdade, passou a resolver o problema financeiro, na outra semana
está tudo certo, não estou precisando. Como aquele testemunho que eu conto, né, de uma pessoa, um irmão, que ele estava passando por dificuldades, e aí então chegou o dia que ele decidiu se suicidar. E aí os irmãos ficaram sabendo, meu Deus do céu, vamos lá salvar essa pessoa, vamos lá salvar esse irmão. Foram lá e conversaram e oraram por ele, expulsaram o diabo, expulsaram 2 diabos, expulsaram e fizeram, e aquela coisa toda, ele, agora saiu. E naquele dia tinha reunião, à noite, convidaram ele para a reunião, disse, eu vou na reunião, foi lá na reunião, quebrantou, chorou e foi. Aí passou alguns dias, eles convidaram ele para ir na reunião na outra semana. Mandaram a mensagem, fulano de tal, vamos na reunião hoje. Ele disse, não, hoje eu não estou precisando, diz ele. O que ele estava querendo dizer? Não, hoje eu não quero me matar, está tudo certo, hoje eu não preciso. Então, há muitas vezes as pessoas creem que a vida com Deus ela é baseada nesse tipo de circunstância. Então, a motivação da minha vida com Deus é os problemas que eu estou enfrentando. Ora é financeiro, ora é no meu casamento, ora é no meu trabalho, ora é comigo mesmo, ora é com o diabo, ora é com o mundo. Então aquela luta incessante. Só que as bases agora estão totalmente equivocadas e erradas. Imagina, eu vou ter comunhão com Deus só por conta dos problemas. Então a minha oração é motivada pelos problemas que eu estou passando. O meu jejum é motivado pelos problemas que eu estou passando. Isso é o que, irmãos? Isso é imaturidade. Não quer dizer que não vamos passar por crises financeiras, vamos, e não quer dizer que não temos que pedir socorro ao Senhor, pelo contrário, nós vamos nele. Só que a revelação, eu creio que o algo novo, essa nova estação que Deus está nos inserindo, está ligado com a revelação, obviamente, dele, e a revelação dele está ligada com aquilo que ele fez em Cristo Jesus, e aquilo que ele fez em Cristo Jesus gerou uma implicação em mim. Então eu acredito que o algo novo que Deus está nos mencionando, essa nova estação que nós iremos viver, está ligado com a revelação, não de algo que Deus vai fazer, não, de algo que Deus já fez, só que nós não enxergávamos ainda. Então ainda estava oculto, ainda nós não conseguimos ver, mas já está pronto, está consumado, tetelestai, é isso que diz a Escritura. Porque senão a nossa expectativa ela é sempre no sentido de novidade, não da revelação do que aconteceu, mas novidade como se esperando ser surpreendido por Deus. É como aquela criança que se o pai não trouxer para ela um presente diferente todo dia, ela fica magoada e chateada. Então se não tiver uma novidade diária, ela fica desapontada totalmente. Só que como que funciona agora a maturidade cristã, o crescimento? Ele está ligado com a revelação, que ela vai sendo sobre a outra revelação. Então, o nível de revelação que você tem hoje, ele é base para a revelação que você vai receber. Então, a revelação que você recebe, ela é cumulativa, ok? Então, não é algo novo que ignora e que exclui aquilo que você já recebeu. Não, você já recebeu uma revelação e ela é a base para você receber a próxima revelação, e assim você vai acumulando revelações, e assim você vai crescendo, assim você vai avançando, e você vai vivendo essa nova temporada que Deus tem para mim e para você, porque esse deve ser a nossa expectativa. A nossa expectativa deve ser sim, que Deus tem algo novo. O nosso coração deve ser de esperança, mas a esperança não naquilo que as circunstâncias podem proporcionar, mas uma esperança naquilo que Deus fez em Cristo Jesus. Então a nossa esperança, ela não está sobre sentimentos, emoções, ela não está sobre as questões do mundo, não. A nossa esperança, ela está sobre Cristo, ela está baseada na nossa fé. Então a fé está ligada com aquilo que já aconteceu, a esperança está ligada com aquilo que vai acontecer, mas a nossa esperança não está naquilo que vai acontecer, a nossa esperança está naquilo que já aconteceu. Então a nossa esperança, ela é resultado da nossa fé, amém? Então essa deve ser a nossa expectativa para o novo tempo, essa deve ser a sua expectativa para esse ano, trazendo tudo que você já viveu, mas como base para aquilo que Deus vai derramar sobre a sua vida.
E essa nova estação, e você sabe que a nova estação, e assim como os nossos dias, né, eles são contados, ou ainda, né, funcionam, a dinâmica do nosso ano, ela sim tem o relógio, tem o cronos, tem os dias, mas tem também as estações. As estações demarcam os ciclos da nossa vida. Eu não sei qual ciclo, qual estação que você está vivendo, mas eu sei que Deus está nos inserindo em uma nova estação. Há uma nova estação, e cada estação há uma nova temporada de frutificação, há uma nova dinâmica, há um novo tempo. Só que aí nós precisamos de entender o que o Senhor agora está fazendo. Não entender no sentido de controle, irmãos, mas no sentido de discernir espiritualmente. Isso é poderoso demais. E aí eu quero ler com você, lá em Isaías 43, eu quero ler o contexto desses dois versículos que temos usado, que é o 18 e 19, mas eu quero ler o contexto dele, para nós entender. Você sabe que Isaías, ele é um profeta, ele profetizou em Judá, no Reino do Sul, no período que Israel estava cativo na Babilônia, e é isso que acontece. E a base da profecia de Isaías, ela é Jesus. Então Jesus, ele está em todo o aspecto profético de Isaías. Ele é conhecido como o profeta messiânico. Ele profetiza sempre acerca de Jesus, e não é diferente no capítulo 43. Mas nós não vamos ler do versículo 1, vamos lá no versículo 14. Isaías 43, versículo 14. Aleluia. Diz assim então o texto: assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel: por causa de vocês enviarei inimigos contra a Babilônia, e a todos os babilônios farei embarcar como fugitivos nos navios de que se orgulhavam. Eu sou o Senhor, o Santo Deus de vocês, o Criador de Israel e o seu Rei. Assim diz o Senhor, que preparou, preste atenção, que preparou um caminho no mar e uma vereda nas águas impetuosas, que fez sair os carros de guerra e os cavalos, o exército e a força, e eles jazem ali e jamais se levantarão, estão extintos, apagados como um pavio. Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios nos lugares áridos, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, a este povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Aleluia, irmãos, que poderoso esse texto. Então o contexto aqui histórico de Israel é qual? Israel está cativo. Israel está cativo na Babilônia. Se você conhece a história, você lembra que Davi, então, é o rei de Israel. Davi, então, antecede o reinado de Salomão, que é o seu filho. Depois de Salomão, agora o rei é um homem chamado Roboão, conhecido por muitos como Robobão, por conta das suas atitudes, né? A nação de Israel, ela era composta por 12 tribos, ok? E aí, a profecia bíblica já era que essas tribos, elas iam se dissolverem. Deus ia perdurar uma tribo por conta do amor à aliança, por conta do amor a Davi, da aliança que ele faz com Davi. Então depois, quando Roboão assume, ele segue os conselhos totalmente errados e equivocados quando ele está no governo. Isso é interessante, nós precisamos seguir os conselhos certos. Ele segue os conselhos errados, e aí então 10 tribos, elas se dividem de Israel. E a partir de Roboão, então Israel, que era unificado, Israel torna agora a ser reino do norte e reino do sul. São 2 reinos. Então o reino do norte é conhecido, né, pela sua capital, depois Samaria. Reino do norte é conhecido como Israel. E reino do sul é conhecido como Judá.
Então 10 tribos para um lado e 2 tribos para o outro. No reino do sul, as 2 tribos que permanecem é Judá e Benjamim, as únicas 2 tribos que permanecem. E ali, sendo o reino do sul, sendo conhecido como Judá agora. E depois no desenrolar da história, o que acontece? O reino do norte, ele é sitiado, né? Quando o império assírio é quem governa o mundo, o império assírio vem e exerce governo sobre o reino do norte. E eles fazem algo ali que gera um impacto tremendo no reino do norte. Eles trazem pessoas da Síria e de outros lugares e colocam no reino do norte. E pegam pessoas do reino do norte e levam para a Síria. Ou seja, eles fazem uma mistura no povo. Para quê? Para tentar dissolver a cultura do povo de Deus. Então introduz novos costumes, novos deuses, um tanto de coisa. Vira uma bagunça o reino do norte. O reino do sul permanece por algum tempo. Depois de um tempo, o império da Síria é quem está governando. Só que o império da Síria agora, ele é dominado pelo império babilônico. Então a Babilônia agora é quem governa, o império babilônico, né? E um dos maiores dos reis conhecidos é o Nabucodonosor. Esse é o grande rei da Babilônia. A Babilônia se torna um império do mundo. E agora o que a Babilônia faz? A Babilônia vem e sitia o reino do sul, que é Judá e Benjamim. E aí você conhece a escritura, sabe, aí vem o profeta Daniel, Ezequiel, esses profetas, no tempo do profeta Jeremias, no tempo do profeta Isaías, eles pegam ali os principais, né? Então a Babilônia faz uma estratégia, ela pega os mais estudiosos, mais capazes e leva para servir o rei da Babilônia. Então é ali o livro de Daniel, você vai ver, a experiência de Daniel está baseada nisso. E aí então a Babilônia agora leva Israel, ou melhor, o reino do sul, cativo para a Babilônia. Então não é a diferença, eles não vêm e se misturam, eles levam cativo para a Babilônia. E a profecia bíblica é que Israel, ou melhor, o reino do sul, ficaria 70 anos no cativeiro babilônico. E depois dos 70 anos, Deus iria livrar o reino de Israel. Deus iria livrar o reino do sul. E aqui quando Isaías está profetizando, qual que é a questão? A questão é que o povo está lá cativo na Babilônia. E Isaías então vem e libera uma profecia. Isaías diz assim: assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel, por causa de vocês. Vocês quem? Israel, Judá, o seu povo, o povo de Deus. Deus está dizendo através de Isaías, por causa de vocês, eu enviarei inimigos contra a Babilônia. Ou seja, eu vou destruir a Babilônia. Aquilo que era orgulho para a Babilônia se tornará vergonha para eles. Eu sou o Senhor, o Santo Deus de vocês. Aí no versículo 16, olha só que interessante. Isso aqui precisa fazer muito sentido para você. Depois no final você vai entender tudo, eu creio. Se não entender, depois a gente desenha. Versículo 16 diz assim: assim diz o Senhor, que preparou um caminho no mar e uma vereda nas águas impetuosas. De quem ou da onde Isaías está falando aqui, irmãos? Te lembra algum lugar? Da onde? Do Mar Vermelho, sim ou não? Então da mesma maneira que Israel, o povo de Deus, estava cativo no Egito, o povo de Deus está cativo agora na Babilônia. E da mesma maneira que a promessa era de libertação do Egito, a palavra profética era de libertação, que Deus enviaria um Redentor, Deus enviaria alguém para libertar. E lá naquela época do Egito, quem é que Deus envia? Moisés. Só que Moisés, ele aponta para quem, irmãos? Cristo, para Jesus. A libertação na verdade acontece por conta do Cordeiro. Lembra da última praga? Por conta do Cordeiro. O Cordeiro aponta para Jesus. Então o que Isaías está dizendo? Ele está profetizando: assim diz o Senhor, que preparou um caminho no mar e uma vereda nas águas impetuosas, que fez sair os carros de guerra, os cavalos, o exército e a força, e eles jazem ali e jamais levantarão, estão em tintos apagados como um pavio. Então, ou seja, o mesmo Deus que libertou do Egito é o Deus que está dizendo que vai chegar a libertação da Babilônia. E aí ele entra no versículo 18: não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. E aqui está um ponto, irmãos. Então preste atenção. A nova estação que eu creio que Deus está nos inserindo, ela está ligada com um tempo de libertação. Pastor, mas eu já fui liberto do Egito. Ok. Só que Israel tinha se liberto do Egito também. Agora eles estavam sendo libertos da Babilônia. Preste atenção, qual que é o processo que Deus nos insere? Ele é um processo
de constante libertação, irmãos. Eu não estou falando libertação física também, mas principalmente a libertação espiritual, a libertação da nossa mentalidade. Porque se você olhar para você hoje, e não precisa muito tempo para isso, talvez 1 minuto, a gente já consegue perceber o quão preso nós somos, sim ou não? Ou você se sente totalmente livre? Não tem algumas coisas que prendem você? Tem coisas que você tem medo, tem coisas que você fica irritado, tem coisas que você fica ansioso. Por quê? Porque você ainda está preso nessas coisas. Então eu e você precisamos de entender que a palavra de fazer algo novo está ligado com o quê? Com a libertação que Deus quer fazer na nossa vida. E assim como o Egito apontava para o mundo, a Babilônia também aponta para o mundo. Então não é nos libertar do mundo no sentido geograficamente, então quer dizer que eu serei arrebatado, amém, aleluia, o dia que chegar o dia, nós vamos ser arrebatados, amém, eu creio assim. Mas a libertação está ligado à maneira de pensar, ao estilo de vida. Porque olha só, eu e você estávamos mortos, amém? Nós vivíamos como Paulo diz em Efésios, em Colossenses, ele diz que nós vivíamos como escravos. Nós vivíamos como filhos da desobediência. Então nós éramos governados pelas coisas naturais, pelas coisas do mundo. Só que você creu em Cristo, amém? Você não é mais do império das trevas, você agora é do reino do Filho amado, aleluia, irmãos. Só que isso aconteceu no nosso espírito. E agora o Evangelho, a palavra de Deus, ela é o alimento para que a nossa mente seja renovada, a ponto da nossa mente pensar equivalente àquilo que aconteceu no nosso espírito. Ou seja, nós deixarmos de pensar como escravos e pensarmos agora como livres, ou ainda como filhos. Lembra que Paulo fala em Gálatas capítulo 4? Ele diz então que na plenitude dos tempos, vamos ler? Depois nós voltamos para cá. Gálatas 4. Esse é o tempo, a nova estação, algo novo está ligado com isso. Pode ser versículo 4. Gálatas 4:4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebesse uma adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama, Abba Pai. O 7, preste bem atenção nesse versículo. Assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho também é herdeiro de Deus. Eu creio que a nova estação está ligado com a revelação da herança que nós temos em Cristo Jesus. Porque o espírito que nós recebemos, Paulo está dizendo, ele não é um espírito de escravo. O espírito que nós recebemos é um espírito de filho. E é isso que Isaías está dizendo lá para o povo: vocês hoje estão escravos da Babilônia, assim como estavam escravos lá no Egito. Então da mesma maneira que vocês foram libertos do Egito, Deus está dizendo, eu vou libertar vocês da Babilônia. O que Deus está dizendo para mim e para você nesse novo tempo, nesse algo novo que tem, está ligado com nos libertar daquilo que nos escraviza. Ah, pastor, não gostei desse culto de hoje. Mas se você parar para pensar, o que nos falta é fé, sim ou não? Por que nós não cremos, embora a gente faça força para crer? É porque é necessário uma revelação de Cristo, daquilo que Ele fez, daquilo que está pronto, para que fé seja gerada no nosso coração, e nós venhamos a aceitar a nossa herança. Talvez a herança, ela seja uma cura que você precisa acessar, e não tem a ver com a força que você faz, tem a ver com a revelação dele, irmãos, isso que é impactante. Talvez está ligado com você dar um passo a mais em relação às palavras proféticas que Deus já liberou sobre a sua vida.
Está ligado com ousadia agora para você pagar o preço pelo seu casamento. Está ligado com ousadia para você pagar um preço pelos seus negócios. Está ligado com ousadia de você pagar um preço em ser transparente para que o Espírito Santo trate você, para que você cresça, para que você amadureça, para que você se exponha. Porque, como nós cantamos, nós éramos escravos então desse medo. Escravos agora de um tanto de coisa, irmãos. Quando eu olho para mim por vezes, e tem que ter muito cuidado com isso, eu fico numa crise, ela dura pouco, porque eu já me conheço, então eu vou para oração, eu vou para a palavra, e aleluia. Mas eu percebo como eu sou preso ainda em algumas coisas. Como eu sou preso em algumas coisas, irmãos. E o incrível é que a gente sabe que é. E a gente tenta ser livre, não é? Mas você diz, mas eu estou tentando. Eu estou tentando não abençoar meu marido. Eu estou tentando não abençoar aquelas crianças. Eu estou tentando, pastor, Deus sabe como eu tento todo dia. Eu conto até 10, pastor. Se não dá 10, eu conto até 20. E depois eu conto até 30, até 50. E quando vai sair, eu tomo um gole d'água assim, vai ficar com a boca cheia d'água para não falar, pastor, mas chega uma hora que eu não aguento. Já viu aquele videozinho do cara segurando a porta, né? Fazendo força, viu aquele? Fazendo força, dizendo para a esposa, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Ela vai ajudar ele, o que foi, o que foi? Não, tua mãe está querendo entrar. Ela abre a porta, a sogra está ali. Ou seja, você sabe. E aí por vezes você fica desmotivado, você vai lá e tem atitude, tem ação, e depois que tem você diz, meu Deus, de novo, o que eu fiz? Aí você fica como? Condenado e acusado. E o diabo diz para você, você não é crente nada. Você vai lá no culto, levanta a mão, dá glória a Deus, mas é uma mentira. Olha para você, olha o jeito que você trata seu marido, seu filho, sua esposa. Olha para suas finanças, olha para você. E aí a gente olha para o nosso comportamento e diz, é verdade. Eu não valho nada, eu não sou ninguém, Deus não me ama nada, eu nem nasci de novo, eu acho que eu só tomei um banho mesmo naquele tanque, no rio, na piscina, sei lá onde foi. Olha só, nem para ser crente eu sirvo. E a gente fica preso daí, entende? Nesses conflitos. E aí vem a palavra, Deus vai fazer algo novo. Disse, sei. Então, ao invés de quebrar uma coisa, eu vou quebrar duas agora, é algo novo. Ao invés de me irritar um dia, eu vou me irritar 2, é isso. Só que Deus está falando para mim e para você é o que? É que chegou uma estação, chegou um tempo, que Ele está dizendo para mim e para você, não lembreis das coisas passadas. Não lembre das coisas passadas. Vou voltar para Isaías aqui. Não lembre das coisas passadas, nem pense nas antigas. Mas para quem Deus está falando isso aqui? Ele está falando para Israel. Só que o que ele está citando antes aqui? Ele cita a libertação que já aconteceu. Só que Deus está dizendo, não lembra naquela libertação que já aconteceu. Irmãos, tem algo que nós precisamos de aprender. Nós precisamos de aprender, nós não sei, mas eu preciso aprender. As maneiras que Deus age. Porque Deus está dizendo para eles, se eles ficassem olhando para o método que Deus usou para libertar lá no Egito, o que eles iam fazer? Eles iam repetir o comportamento que os hebreus, os israelitas tiveram lá no Egito. Então não acontece com você? Comigo acontecia quando eu era do mundo. Vou dar um exemplo para você, você vai entender bem. Eu gostava muito de futebol, hoje eu não gosto tanto. Hoje eu gosto de Jesus. Eu gostava de futebol. Então, por exemplo, meu time ia jogar, o Grêmio, obviamente. Então o Grêmio ia jogar, e eu peguei a época de ouro do Grêmio, aleluia. O Grêmio ia jogar e o Grêmio ganhava o jogo. Então no outro jogo do Grêmio, o que eu fazia? Cara, se o Grêmio ganhou no outro jogo, eu não era crente, tá? No outro jogo do Grêmio, o Grêmio ia jogar, que eu botava? Eu botava a mesma camiseta que eu estava, o mesmo calção que eu estava, a mesma meia que eu estava. Eu sentava no mesmo lugar que eu assistia aquele jogo. Eu tomava o mesmo refrigerante, a mesma coisa. Por quê? Porque se deu certo antes, obviamente que vai dar certo agora, porque afinal o Grêmio ganhou porque eu estava sentado naquele lugar, porque eu estava com aquela meia, porque eu estava ali daquele jeito, obviamente que é isso. E o que acontecia? O Grêmio ia lá e ganhava de novo, que era normal, aleluia.
E daí no outro jogo o que eu fazia? A mesma praça, não, o mesmo lugar, a mesma coisa. Então diante da vida com Deus, a gente acha que é a mesma coisa. Então, não, Deus fez assim ano passado, então é assim que Deus vai fazer, vou fazer do mesmo jeito. Só que Deus está dizendo, não fica olhando para as coisas passadas com essa ótica. Não pensa que eu vou mandar 10 pragas na Babilônia, da mesma maneira que eu mandei no Egito. Não pensa que vai ter que ser agora para matar um cordeiro lá na Babilônia. Não pense que vai ser desse jeito. Não, Deus está dizendo, não foca nos métodos, não foca no jeito que foi. O que você precisa saber é que eu estou fazendo algo novo agora. Estou fazendo algo novo. E ainda, olha só a profecia fantástica, que ele diz assim, estou fazendo algo novo. Agora mesmo ela está saindo à luz, ou seja, como se fosse está nascendo. Agora mesmo ela está nascendo, como se fosse uma mulher gerando. Estou fazendo algo novo, mas na verdade o que ele está fazendo, ele já fez, já está pronto. Só está nascendo agora. Amém, irmão? Não sei se você precisa de crer. Ele já fez, já está pronto, mas chegou o tempo de nascer. Ele está dizendo, está nascendo agora. Aí a pergunta é, será que vocês não percebem? E aqui eu vou finalizar, não vou falar mais por causa do tempo. Ele está dizendo, eu vou fazer algo novo. Esse algo novo está ligado com libertação, com revelação da graça, do amor de Deus. A nova estação está ligada com você viver de uma maneira muito mais profunda aquilo que Deus já tem para você. Você acessar a herança, acessar a Cristo de uma maneira que você não acessou. De eu e você sermos livres pela revelação da graça e do amor de Deus. Eu e você temos os nossos olhos abertos, a nossa mente renovada, a ponto de isso gerar fé e ousadia para nós. E nós agora corrermos para viver, para cumprir com o propósito de Deus. E quando ele está dizendo, será que vocês não percebem? Eu fui levado a uma outra passagem, não vou abrir com você, mas que Jesus, ele questiona os religiosos. Os religiosos perguntam para Jesus, sempre perguntando para Jesus, quem ele era? O que ele veio fazer? Se ele está dizendo que é isso mesmo? Como que vai ser? Isso, aquilo, sempre questionando a Jesus. Aí Jesus pergunta para eles, é o seguinte, vocês são hipócritas. Por quê? Porque vocês olham para o céu no final do dia e vocês já sabem, uau, amanhã vai dar sol. Vocês olham de manhã, vocês olham o amanhecer e vocês conseguem ver, nossa, hoje o dia vai ser chuvoso. Mas vocês não conseguem discernir os tempos, a ponto de vocês me pedirem um sinal. E aí ele diz o que? Só haverá um sinal. Lembra que o sinal é? O sinal de Jonas. E o sinal de Jonas, você sabe, está ligado com a ressurreição. 3 dias na morte, no 3º dia ressuscitou. Então, qual que deve ser a nossa perspectiva diante dessa nova estação? Qual que deve ser a nossa perspectiva diante desse novo tempo? Nós percebemos o que o Senhor está trazendo diante de nós. Mas essa percepção é uma percepção espiritual, não é uma percepção natural, não é um método que Deus está fazendo, porque os religiosos sabiam muito de método, eles sabiam como funcionava a religião judaica corretamente. Então, se alguém que sabia como que tinha que adorar a Deus com base no Antigo Testamento, eram eles. Só que Jesus está dizendo, não, é outra coisa. Aqui Isaías está dizendo, eu estou fazendo algo novo, já está nascendo, já está aparecendo, não é uma surpresa, não é você se surpreender, uau, mas nem imaginava que Deus ia restaurar meu casamento. Nossa, eu nem imaginava que Deus ia me levar a prosperar. Meu Deus, eu nem imaginava que Deus ia me levar a viver o que eu estou vivendo. Não, o Espírito já está anunciando há muito tempo. Há muito tempo eu estou fazendo algo está acontecendo, algo está acontecendo. Só que ele está dizendo, não lembra das coisas passadas, não lembra do jeito que aconteceu ano passado, não lembra do jeito que aconteceu no outro ano, não lembra daquilo lá, não esquece aquilo lá, porque eu estou fazendo algo novo, eu estou fazendo algo fresco, eu estou trazendo algo à luz, eu estou trazendo agora clareza, eu estou trazendo o tempo dessa estação, ela ser declarada diante de você e do lugar que você está. O que ele está dizendo para Israel aqui? Eu estou tirando vocês da Babilônia, porque antes deles sair da Babilônia, irmãos,
fisicamente, Deus já estava libertando aqui dentro. Então essa libertação não está ligada com algo fora, está ligado com algo dentro. Nos libertar dos nossos medos, nos libertar, sabe, daquelas coisas que Hebreus diz que existem os embaraços, que não permite nós avançar, nos libertar dos medos que nós temos de não conseguir agora acessar o que Deus tem para nós. E ele finaliza no 21 dizendo, 20 na verdade, ele diz: porque eu porei águas no deserto e rios nos lugares áridos, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, a este povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Irmãos, Deus tem muitas coisas para fazer através de você, amém? Você crê? Só que aqui o texto está dizendo que o caminho no deserto está ligado com trazer provisão para mim e para você. O caminho no deserto, a água no deserto, a água, você sabe que está ligado com a palavra. Então Deus está dizendo que Ele vai trazer revelação para mim e para você, para que eu e você venhamos a ser supridos pelo Senhor, porque nós somos o povo dele, amém? Só que Ele não diz assim: vai ter água para beber ao meu povo, ao meu escolhido, a este povo que eu formei para fazer algo para mim. Não é isso que diz o texto. Esse povo que eu formei para mim. Então, antes de nós sabermos que Deus vai fazer algo através de nós, nós temos que saber que Deus está fazendo algo em nós para Ele, para celebrar o louvor dEle. Então, quando a sua vida ela é transformada, quando a sua vida é impactada pela revelação da graça de Deus, quando você é liberto, né, na mente, nas emoções, na vontade, quando você é liberto, o que acontece? Você amadurece. Quando você é liberto, você acessa a herança que está disponível para mim e para você, amém? Só que o resultado disso é que a sua vida ela é impactada de uma forma que ela glorifica a Deus, que a sua vida se torna um louvor para Deus. Lá em Efésios diz que nós somos escolhidos por Ele, predestinados a ser adotado como filho. Aí no final do texto diz assim: para louvor da sua glória. Então essa nova estação está ligado com a glória de Deus manifestar na sua vida. Essa nova estação está ligado com algo que Deus está fazendo dentro de você. Essa nova estação está ligado a você entrar numa outra perspectiva de comunhão com Deus, de intimidade com Deus, de revelação da graça de Deus, de você agora deixar o medo de lado, porque a palavra diz que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Está ligado com nós sermos livres, preste bem atenção, nós sermos livres dessa religiosidade que tanto nos persegue, da vida cristã se tornar religiosa, se tornar enfadonha, dela ser litúrgica, dela ser simplesmente protocolar. Como eu falei no início, então eu estou com um problema financeiro, eu vou orar. Então eu estou com um problema aqui, eu vou jejuar. Da nossa vida cristã ser motivada pelas necessidades desse mundo, ok, isso é válido, mas a nova estação está ligado em nós buscarmos de Deus algo que já é nosso. Eu creio, irmãos, que essa nova estação está ligado com a revelação da paternidade, está ligado com a revelação daquilo que Ele fez em nós. E sabe que o Senhor falou comigo que esse é o tempo onde mais nós produzimos para Deus. É quando nós olhamos para Ele, para aquilo que Ele fez. Essa é a sua experiência, com certeza você já teve essa experiência. Quando você estava tentando fazer algo, nada aconteceu. Ao dia que você parou de fazer, o que aconteceu? Aconteceu. Não é assim que acontece? Quando eu paro de fazer, não, parei de tentar, vou só contemplar a Jesus. Jesus, está bom, é isso que eu precisava. Ele vai lá e faz. E aí você diz: ah, se eu soubesse que era tão fácil.
E isso é algo que está ligado com a maturidade, sim ou não? A gente acha que maturidade é fazer muita coisa. Não, irmãos. Ah, pastor, quer dizer que não tem que fazer nada? Não, quer dizer que tem que depender de Deus. Se disser para fazer, eu faço. Se disser para não fazer, eu não faço. Mas eu creio que essa nova estação, ela está ligada com romper com essa casca que nós temos ainda, irmãos. Com essa casca natural, com essa coisa defensiva ainda diante dele. Em algum momento nós achamos que Deus, Ele veste uma roupa de pai, e Ele fala conosco e depois Ele tira a roupa de pai. Quando em Mateus 6, a palavra diz que quando nós formos orar, nós temos que fazer o quê? Entrar para o nosso quarto, que ali o nosso pai vai nos recompensar, é assim ou não? Eu imagino que eu estou numa casa, e essa é a casa do pai, e quando eu entro no quarto, o pai entra no quarto da casa dele, porque eu estou na casa dele, e o pai vem e tem comigo no quarto. Mas não é que é um visitante e entra no quarto para nos dar uma resposta. Não é um carteiro, Deus não é um carteiro que Ele bate na porta e diz assim: vim trazer a resposta da tua oração aí, estou indo embora, que eu tenho um monte de respostas para dar de oração. Não, Ele é o pai, nós somos o filho, nós estamos na casa dele, irmãos. É isso que Ele está dizendo para Israel. Pô, você lê Isaías, o que Ele fala para Israel, para o reino do sul, sobre Babilônia. Ele diz assim para a Babilônia: vocês vão, eu vou punir vocês, porque vocês levaram o meu povo cativo. Ou seja, como o pai dizendo: eu vou surrar vocês, porque vocês surraram meu filho. Mas foi Deus que permitiu que o filho fosse surrado. Mas Deus está dizendo: bateu no meu filho, mas ainda assim vai apanhar agora. Tamanho o amor de Deus por nós, tamanho a graça de Deus está sobre a sua vida. E isso vai ressignificar todas as escrituras. Isso vai ressignificar toda a sua vida cristã. Preste atenção no que eu estou falando. A sua vida cristã, se você entrar nessa perspectiva de nova estação, ela vai ser ressignificada. Tudo que você viveu aqui, seja de bom, seja de ruim, vai ficar totalmente para trás, porque você vai viver uma nova estação com o Senhor. Você vai viver um novo tempo com o Senhor. Talvez as suas melhores experiências que você teve, talvez não, com certeza, elas foram o primeiro degrau das próximas que estão por vir. Eu não estou falando de coisas exteriores, eu estou falando de coisas interiores aqui, de coisas lá dentro. Aquelas experiências que muitos daqueles que não vieram hoje, eles dizem: mas eu queria voltar ao primeiro amor. Você já ouviu isso, Nossa, quando eu me converti, como era bom. Coitados. Agora que fica bom, irmãos. Agora é que vai ficando bom. Você não tem mais medo, você não tem mais dúvida. Você está descansado no amor do Pai. Você está descansado naquilo que Ele fez. Você crê nele, não crê em você. Você desistiu de tentar ajudar a Deus. Você desistiu de tentar fazer aquilo que Ele vai fazer. Você desistiu de carregar um peso que Jesus já levou lá naquela cruz. Você agora está sendo inserido numa nova estação, de ser guiado pelo Espírito, de ser direcionado pelo Espírito, de visualizar, de vivenciar experiências profundas da graça e do amor de Deus, e você verá a frutificação abundante na sua vida. É uma nova estação. Talvez ao invés de ser nova estação, eu podia ter colocado a melhor estação. A melhor estação. Nós estamos diante da melhor estação. Pastor, mas a minha circunstância é desafiadora. Não muda, que Ele vai fazer algo novo. Ele vai colocar um caminho no deserto. Ele está nos libertando, Ele está mudando-nos, Ele está nos transformando.
os nossos olhos espirituais serão abertos. Você verá que nesse ano algo novo, fresco de Deus será derramado sobre você, será derramado sobre a sua casa, será derramado sobre a sua família, será derramado sobre o seu coração, o seu espírito, uma revelação nova, um fluir de Deus, algo novo. Aquilo que era muito pesado, aquilo que era muito difícil, o Senhor vai tornar leve, você nem vai notar, e o Senhor está construindo algo novo dentro de você, Ele está fazendo algo novo dentro da sua vida, Ele está fazendo algo novo no seu coração, Ele está moldando o seu interior, Ele está gerando algo, e está vindo à luz. O Senhor está sinalizando para mim e para você, está chegando a hora, está chegando um momento tão prometido, tão profetizado, tão desejado por você e desejado por Ele. É um novo tempo, uma nova estação de descanso, de desfrute, de frutificação, de ousadia, de fé, de poder de Deus liberado, do Espírito de fé fluido. O Senhor agigantará você, Ele irá transformar você diante dos seus olhos, Ele irá transformar as circunstâncias diante de você, Ele vai criar um caminho no meio do deserto, um rio de muitas águas para você receber da provisão de Deus, para você ser cheio. É um rio de água viva, água do Espírito. Você será cheio do Espírito de Deus, cheio do Espírito de fé, cheio de ousadia. A filiação será revelada, o Espírito que clama Abba, Pai, manifestará em você. Eu sou filho de Deus. Liberdade, a liberdade do Espírito. E eu não sou mais escravo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Eu sou filho de Deus. Aleluia. E eu não sou mais escravo do dedo. Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo
Espírito Santo de Deus, o Senhor vai colocar um caminho no deserto, rios nos lugares áridos. Então não estranhe se o Senhor levar você por outros caminhos que você não está habituado. O Senhor está dizendo para você hoje: eu vou colocar um caminho no deserto. Eu vou colocar um caminho no deserto. Ir até onde outros foram não precisa de um novo caminho. Um novo caminho está falando de novos lugares, novas experiências, novos desafios, novas circunstâncias. Não tenha medo, não fique desesperado, não ache que seja o inimigo. Não, é Deus. Deus está dizendo para você: uma nova estação é chegada, um novo tempo é chegado, onde toda a nossa experiência religiosa cai por terra, onde nós somos totalmente dependentes dEle, onde nós não teremos mais segurança em nós mesmos. Não tem como, não. O Senhor exige total controle, total dependência. Por isso que Ele está inserindo você numa nova estação, num novo tempo, novas experiências, circunstâncias que vão levar você a crer fora, preste atenção, fora do seu controle. Existem coisas que nós podemos controlar, mas o Senhor está dizendo que o novo caminho, o novo tempo está ligado com algo que nós não temos controle. E aqui você precisa de crer que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Que é o Senhor está dizendo, que Ele já está falando para você hoje. E esse ano será uma nova estação. Uma nova estação. Essa nova estação não é vista com os olhos naturais. Essa percepção que Ele está dizendo, vocês não estão percebendo. Ele não está falando de maneira natural, Ele não está falando com os olhos naturais. Talvez os olhos naturais mostrem o oposto. Ele está falando uma questão de discernimento espiritual. Ele está profetizando para você, talvez há alguns anos, algum tempo já, dizendo para você: eu vou fazer algo através de você, eu vou fazer algo em você, eu vou fazer algo na sua vida, na sua casa, eu vou fazer algo no lugar que eu coloquei você, eu vou fazer algo na sua empresa, eu vou fazer algo através da sua empresa, na cidade que você está, na região que você está. Ele está dizendo: eu vou fazer algo, eu vou fazer algo novo. Ele está dizendo para você que as palavras proféticas que você já recebeu há 1, 2, 3, 4, 5, 7 anos atrás, Ele está confirmando, dizendo que foi Ele que falou com você. Mas agora chegou o tempo, como diz Gálatas 4, e na plenitude do tempo, ou seja, no momento certo, o Filho de Deus se tornou homem. Ele está dizendo, na plenitude do tempo, no tempo definido, determinado por Deus, Ele está trazendo a revelação necessária para que o propósito dele se cumpra. Por isso que Ele está dizendo para você: não lembre, não se apegue, não fique ali firmado, não fica considerando as coisas antigas, sejam boas, sejam ruins, não fique nos seus traumas passados, mas abra-se, porque Deus está fazendo algo novo. Deus está fazendo algo novo. Se assim como Israel ficou 70 anos preso na Babilônia, não importa o tempo que você ficou preso naquilo que talvez até hoje aprisionava você, o que importa é que Ele está fazendo algo novo. Ele está fazendo algo novo para louvor da glória dEle. Para louvor da glória dEle, para que o nome dEle seja glorificado, para que o nome dEle seja exaltado através de você, para que o nome dEle seja glorificado, para que o nome dEle seja louvado através da glória dEle, que está manifestando, irá manifestar na sua vida. Eu profetizo sobre você: você será transformado de uma maneira assombrosamente maravilhosa. O Senhor está fazendo algo dentro de você. Portanto, abra o seu coração para esse novo tempo. Esteja disposto, esteja aberto para viver essas novas experiências com o Senhor. Ele está disposto a inserir você nesses novos lugares. Ele vai fazer algo através de você. Não se assuste, não fique perplexo, não. O Senhor projetou você para isso. O Senhor trouxe você para esse lugar, nesse tempo, para cumprimento desse propósito. Talvez muitas mudanças drásticas acontecerão dentro de você.
Mas o Senhor está dizendo: eu estou fazendo algo novo. Eu estou fazendo algo novo. Eu estou fazendo algo novo. Não feche o seu coração. Não permita que os traumas do passado impeçam você de avançar. Não, o Senhor está fazendo algo novo para louvor da glória de Deus. Pai, nós exaltamos o Teu nome nesta noite. Glorificamos a Ti, porque o Senhor nos escolheu. O Senhor que nos chamou. O Senhor. E nós queremos declarar nessa hora que o Senhor vai fazer. Nós cremos. A ideia não é nossa, é sua. Foi o Senhor que decidiu. O Senhor está conosco. O Senhor está em nós. O Senhor que é o Deus de milagres. É o Senhor que vai fazer. Nós cremos nesta noite, nesse início de ano. Cremos que estamos diante de uma nova estação do Senhor. Aleluia! Me sustenta até quando eu não sinto. Pois Tu estás no controle. Pois Tu estás no controle. Me sustenta até quando eu